paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 11, lição Jovens, que tem como título A Oração Sacerdotal de Jesus, lição de número 11 das lições bíblicas Jovem, amém? Então, nesta lição, nós vamos comentar e fornecer subsídios dentro da lição e subsídios extras sobre este tema, a oração sacerdotal de Jesus. Ela se encontra no capítulo 17, é o texto bíblico em referência da nossa lição. Então, neste momento, nós vamos estudar esta lição. O primeiro tópico da lição fala, é chegada a hora. Aí o autor divide em fervente oração, a mensagem da cruz e para a glória de Deus. Porque Cristo, agora, nessa oração, vai falar que é chegada a hora. Porque estava se aproximando. A oração sacerdotal é aquela feita antes de Cristo ser levado preso. E Cristo agora direciona sua atenção para Deus e começa a fazer aquela oração sacerdotal, que é a oração conhecida como oração sacerdotal. Quando Cristo eleva seus olhos para o céu e vai se direcionar a Deus em fervente oração. Por que em fervente oração? Porque Cristo agora, neste momento, nesta oração, ele começa a interceder pelos seus discípulos, pelos homens que foram escolhidos de Deus, ou seja, todos aqueles que foram escolhidos e que seriam escolhidos, Cristo agora direciona essa oração em favor dos seus, em favor daqueles que iriam dar prosseguimento à sua obra, iria dar prosseguimento a tudo aquilo que Cristo ensinou, dar prosseguimento em tudo aquilo que Cristo determinou, aquilo que Cristo mandou, aquilo que Cristo deu como função para cada um de nós, porque nós, como igreja de Cristo, temos essa incumbência. E uma coisa maravilhosa que nós percebemos nessa oração é que Cristo vem e agora ele vai orar por aqueles que estão sobre a sua responsabilidade, porque Cristo era o líder, Cristo era o cabeça e Cristo era o guia dos discípulos que estavam ali com ele. E o que aconteceu? Cristo agora vai interceder, vai orar, vai apresentar, vai clamar a Deus por aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Então Cristo é um modelo exemplar, irmãos, para nós que ministramos aulas, que temos funções de liderança em alguma situação dentro da igreja, até fora da igreja mesmo. Por quê? Porque esta incumbência Cristo nos deixou e nos ensinou de orar por aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Isso cabe tanto a um pastor como a um professor de escola dominical, como a um líder de jovens, como a um líder de adolescentes. Ou seja, Cristo tinha o hábito de sempre orar, e nessa oração sacerdotal ele dá mais um exemplo que nós devemos sempre estar em oração por aquelas pessoas a qual está sobre as nossas responsabilidades. Esse era o comprometimento de Cristo. Além de líder, Cristo usava essa liderança com amor, com misericórdia, com compaixão, porque ele sabia das dificuldades que os discípulos iriam enfrentar aqui. E não é à toa que ele direciona essa oração a Deus e clama pelos que estavam sob sua responsabilidade. Então essa oração sacerdotal, meu irmão, como o autor da lição fala, é um marco no ministério de Cristo, pois ela permite perceber o cuidado do Mestre para com a grande amplitude dos desafios que seriam enfrentados pela igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Mas Cristo vencia isso sempre através da oração. Em todos os momentos nós vemos Cristo procurando tempo. Se afastava da multidão, à noite ele saía para orar. Às vezes convidava até alguns discípulos para ir orar com ele, mas sempre estavam orando. E Cristo também vai falar sobre a mensagem da cruz, porque ele fala, Pai, é chegada a hora. Que hora era esta, meu irmão, que estava sendo chegada? Foi o que eu falei no início do comentário. A oração de Cristo sacerdotal aconteceu antes dele ser preso. Então a hora que estava chegando era a hora final, a hora de Cristo morrer por toda a humanidade. Porque ele veio para cumprir a vontade de seu Pai. A vontade do Pai era essa, porque Deus planejou. E Cristo veio e executou o plano de redenção.
E o Espírito Santo hoje está agindo na manutenção dessa redenção. Por quê? Porque é através do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, do juízo e da justiça. Então, o Pai planejou, Cristo executou e o Espírito Santo está mantendo, está convencendo o homem para que ele venha se converter. Então, essa é a mensagem da cruz. Cristo falou: é chegada a hora. A hora estava chegando, a hora da redenção. E tudo isso estava acontecendo, como aconteceu, para a glória de Deus, porque mediante o sacrifício de cruz que estava se aproximando, meu irmão, o plano divino de redenção da humanidade estava chegando ao momento supremo, onde o Cordeiro de Deus daria a sua vida para cada um de nós. Então, para cada um de nós, Cristo morreu por todos, por toda a humanidade. A redenção, ela tem a extensão de alcançar todos os homens. Só basta o ser humano dar ouvido e reconhecer que Cristo morreu para lhe dar vida. E não foi pouca vida não, mas vida com abundância. Por quê? Porque temos vida em Cristo e temos a certeza que um dia estaremos reinando com eles. Porque assim como Cristo é herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. A igreja que foi fundada por Cristo, Cristo que estabeleceu a sua igreja aqui na terra, deu essa incumbência de levarmos o evangelho do reino. Então, tudo que aconteceu foi para a glória de Deus. Talvez o inimigo tivesse até achando que iria sobressair, porque certamente foi incitando os líderes religiosos daquela época para que viesse a matar o Cristo. E talvez ele achasse que quando Cristo morresse, acabaria tudo. Mas não, mas o ponto inicial aconteceu com a morte de Cristo, porque ele morreu e carregou sobre si todas as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Cristo morreu para trazer redenção ao mundo, e ao terceiro dia ele ressuscitou para mostrar que o último inimigo a ser vencido era a morte. Algumas pessoas acham que o último inimigo a ser destruído vai ser Satanás. Não, mas Satanás já foi derrotado, ele já foi condenado. O que ele está apenas aguardando é a execução da sua condenação, porque ele já está condenado. Mas o último inimigo a ser vencido é a morte, e Cristo provou, quando ele ressuscitou o terceiro dia, que ele tem poder também sobre a morte. Ele tem poder sobre o reino das trevas. E hoje a morte que entrou, a morte física, tanto a morte física quanto a espiritual, quanto a eterna, entrou quando o homem, o primeiro homem, peca. E todos foram colocados debaixo da desobediência por causa do pecado. Mas o mesmo Deus que encerrou todos debaixo da desobediência é o mesmo Deus que vai usar de misericórdia para com todos. Porque onde abundou o pecado, meu irmão, superabundou a graça. Então a graça de Cristo está ao alcance de todos, embora ela seja resistível, porque o ser humano tem a possibilidade de rejeitar. Ele é ofertado, ele aceita se assim o desejar. É de livre e espontânea vontade dele. Deus oferta e o ser humano, às vezes não, vamos falar assim, normalmente rejeita o chamado de Deus para a salvação da sua vida, salvação eterna, porque está ludibriado com as coisas deste mundo, com as coisas deste tempo vil que já jaz no maligno. O tópico 2 fala: santificai-os na verdade. É aquela parte que Cristo fala: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, meu irmão, tem esse grande valor para aqueles que seguem a Cristo. Porque as palavras de Cristo, elas são a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é o caminho. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. E lâmpada para os meus pés. Aqueles que estão em Cristo, meu irmão, ele não anda em trevas. Ele anda em luz. Ele sabe o caminho a que trilhar, porque a palavra de Deus mostra o caminho, mostra a direção que ele deve seguir, mostra o rumo certo que ele deve tomar. Então, guardar a palavra de Deus, meu irmão, tem um significado especial.
Pois à medida em que as palavras de vida penetram no coração e na mente, ela se torna a pessoa se torna pertencente a Deus. Porque ele já não tem mais, ele tem a mente de Cristo, porque a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo anda em santidade, anda em comunhão, anda seguindo as palavras de Deus. E a palavra de Deus, ela nos santifica. E essa santificação é necessária, porque a palavra de Deus nos fala, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, a santificação é um requisito, é um pré-requisito para se alcançar a salvação, porque sem ela ninguém verá a Deus. E quem é que vai ver a Deus? Todos aqueles que forem salvos em Cristo Jesus. E para ser salvo em Cristo Jesus, eu tenho que buscar santificação. E a santificação também, ela acontece através da palavra, porque a santificação vem também por outros meios, porque o ser humano também tem parte nessa santificação. Mas a santificação que nós estamos falando aqui, a santificação progressiva, que é essa santificação que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, buscando andar em comunhão com Cristo, andando sempre e obedecendo os seus preceitos, é uma santificação progressiva, que tem essa parte humana de eu rejeitar tudo aquilo que me é ofertado, que venha denegrir a imagem de Cristo, que venha manchar Cristo, mas que possamos, irmão, meditar nesta lição para que a palavra de Cristo venha fazer morada em nosso coração e que a nossa casa seja firmada na rocha que é Cristo. E para ser firmada na rocha que é Cristo, eu tenho que estar alimentado, eu tenho que estar alicerçado na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Então, meu irmão, que possamos meditar nesta lição que veio para nos mostrar que a santificação é algo importante na vida do cristão. Eu devo buscar a santificação, eu devo seguir a santificação. E Cristo, prosseguindo a oração, ele fala: Pai, os livra do mal, porque Cristo sabia o que a igreja iria enfrentar, meu irmão. Não é à toa que ele fala: o meu Pai vai enviar outro Consolador, mas é necessário que eu vá, para que o outro Consolador venha. Ou seja, Cristo estava dizendo outro da mesma espécie, da mesma essência de Cristo. Porque Cristo também era consolador, ele estava aqui para consolar, mas ele fala: eu vou enviar outro consolador, outro semelhante a mim, que tem a mesma essência que mim, para estar convosco. Mas, paralelamente a isso, eu também vou estar convosco, meus irmãos, até a consumação dos séculos. Cristo está conosco. E ele via, porque ele sabia do que iria acontecer com seus discípulos e com nós hoje, meus irmãos, que somos perseguidos ideologicamente pela nossa posição que temos em relação a Cristo. Isto já está nos alcançando, coisa que normalmente nunca passou sobre a nossa mente do que está acontecendo no nosso dia a dia. Como os cristãos, os evangelhos, as pessoas que creem nos evangelhos, que creem em Cristo, que levam a vida regrada, em santidade, em busca de viver conforme os preceitos divinos, são perseguidos, são atacados, são denegridos, e tudo que se faz era para tentar desconstruir tudo aquilo que Cristo fez. Mas Deus, meu irmão, eu não tenho dúvida quanto a isso, está levantando homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, cheios do Espírito Santo, para levar a mensagem de salvação. Não só dizer que Jesus ama o pecador, mas que ele venha a se arrepender para alcançar a vida eterna, porque sem o arrependimento, sem a humilhação aos pés de Cristo, meu irmão, não se alcança a salvação. O homem tem que reconhecer que depende de Cristo, que ele não é merecedor, mas que Cristo pagou um alto preço e esse preço já está pago. Não cabe ao homem mérito na salvação, porque a salvação é mérito exclusivamente de Cristo e Cristo está oferecendo à humanidade e muitos ainda estão rejeitando. Estão dando as costas ao Evangelho de Cristo, mas seja, meu irmão, a tocha de Deus viva nessa terra. Não apenas para falar que Jesus ama, mas para que eles venham a se arrepender do seu pecado. E isto Cristo nos fala para que nós sejamos um, como o autor da lição fala. Porque é nisso que o mundo vai conhecer quem é quem.
É como eu falo sempre normalmente, é o 11º mandamento que Cristo nos deixou. Porque a palavra de Deus nos fala: um novo mandamento vos dou, que vós amais uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto o mundo vai saber que você é um discípulo meu, um discípulo de Cristo. Então, meu irmão, essa parte que Cristo nos chama para ser um, está relacionada também, por que não? Nessa união que existe entre os irmãos. Mas na oração sacerdotal que Cristo fala, está vindo mais além. Esse um que nós seremos, que nós viemos a ser, para que todos sejam um, Cristo estava se referindo a nós como igreja, porque nós pertencemos a um corpo e esse corpo é único, que é o corpo de Cristo. Então Cristo estava falando isso, que nós todos agora estávamos sendo um, assim como ele é com Deus Pai, Deus Filho, que é ele, e Deus Espírito, os três que são um, assim como eu e meu Pai somos um, que eles também sejam um. E nós somos um, porque nós pertencemos à Igreja de Cristo. Hoje nós somos a igreja militante aqui na terra. Por quê? Porque ainda estamos militando nessa terra, levando o evangelho, a pregação, a mensagem de salvação. E existe a igreja triunfante, que paralelamente faz parte do corpo de Cristo, tanto a igreja triunfante quanto a igreja militante. A diferença é que a igreja triunfante é os santos do Antigo Testamento, os que já partiram em Cristo nesta vida. Mas nós que estamos vivos e seguimos a Cristo, fazemos parte da igreja militante. E isso nós estamos militando para que o reino de Cristo venha se expandir na terra. O tópico terceiro, dando prosseguimento, fala para que o mundo conheça que me enviaste. É tudo isso que nós estamos falando agora. Porque odiados pelo mundo, o autor da lição fala. Se alguma coisa está errada nisso, se o mundo está gostando de você, está lhe achando suas palavras belas, certamente você está em desacordo com alguma coisa da palavra de Deus, porque normalmente não, sempre o mundo vai odiar aqueles que estão em Cristo, porque o mundo não conhece. O apóstolo Paulo fala que nós temos o bom perfume de Cristo, e aquele que tem bem o bom perfume de Cristo, para os que estão perdidos, estão em treva, esse perfume cheira mal. Por quê? Porque é perfume de morte para morte. Mas para aqueles que têm Cristo, aqueles que têm Cristo em sua vida, é cheiro. É um aroma suave para a vida. Por quê? Porque Cristo, meu irmão, resplandece em você. Nós temos o bom perfume de Cristo. Então o ímpio, quando chega perto de você, percebe e vê que você é diferente, você não anda alinhado com o pensamento dele, com as atitudes deles, aquilo que está em você, que é Cristo, é o esplendor de Cristo, é a glória de Cristo refletindo na sua vida, faz com que aquelas pessoas vejam cheiro de morte, sintam cheiro de morte na sua vida. Mas para os salvos é diferente. É aroma suave. Por quê? Porque você também já foi alcançado pela graça de Deus. Você não rejeitou a graça de Deus, você não resistiu, mas abriu o seu coração e deixou Cristo fazer morada dentro do seu coração. E fazendo tudo isso, o mundo vai conhecer o nome de Deus através da minha vida e da tua vida. É o que nós falamos, um testemunho dado vale mais do que 1000 palavras. Às vezes você não prega o evangelho para muitas pessoas, mas a sua atitude, a sua vida, o seu testemunho já fala por si só. E está valendo mais do que 1000 palavras, porque você pensa que não, mas está alcançando muitas pessoas. E essa obra continua, meu irmão. Tudo aquilo que Cristo falou na oração sacerdotal aos seus discípulos, que ele falou aos seus discípulos, ele não saiu falando a todos mudos, mas foi uma oração reservada, uma oração entre ele e o Pai. Palavras que Cristo direcionou aos discípulos, ou seja, aos salvos, aos crentes. Então é isso que Cristo está nos ortogando, meus amados irmãos. Esta lição veio para nos mostrar que essa obra continua. A obra continua, nós devemos dar frutos, meu irmão, e fruto com abundância, porque aquele que está em Cristo e não dá fruto vai ser tirado, vai ser cortado, conforme fala João, capítulo 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. E toda vara que estiver em mim não der fruto, atira. Ou seja, não adianta estar em Cristo
e não produzir frutos. Por quê? Porque vai ser cortado. Ele é crente, ele é salvo, mas está perdendo porque não está perseverando naquilo que Cristo lhe outorgou e está sendo tirado. Ele estava em Cristo, conforme fala o versículo 2. A vara está em Cristo, está ligada a Cristo, está unida a Cristo, mas foi tirada. Então, meu amado irmão, que possamos meditar, que possamos produzir frutos e que Cristo venha nos podar cada dia mais para que venhamos a frutificar cada vez mais. E fazendo assim, nós estamos fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando esse subsídio da nossa lição de número 11, a oração sacerdotal de Jesus. Estamos caminhando para o fim de mais um trimestre abençoado, onde Cristo está nos chamando, nos alertando, e a lição veio como alerta para mostrar que nós devemos mudar as coisas através da oração, porque Cristo é aquele que ouve a oração. A oração move o coração de Deus. Quem ora tem vitória, quem ora tem poder. Então, irmão, que possamos levar uma vida de oração cada dia mais, porque os dias são maus. Mas persevere em oração, persevere buscando a Deus, persevere buscando as coisas do alto, para que a seu devido tempo Deus venha lhe usar na terra como uma tocha viva, uma atalaia dele na face da terra para proclamar o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da sua escola bíblica dominical. Este é o nosso subsídio de hoje, irmão, do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, nossa próxima podcast. Amém.